Olá, pessoal! Dando sequência às nossas lives de estudos a respeito dos evangelhos no Novo Testamento, evangelhos que agora nós começamos pelo de Mateus, mas também buscamos referências no evangelho de Lucas, porque estamos tratando da genealogia. Vamos hoje estudar e conhecer melhor a história de um personagem muito conhecido, Noé. O nosso personagem bíblico vinculado ao dilúvio, relatado no livro Gênesis do Velho Testamento. Para isso, e antes do início dos nossos estudos, eu convido todos à nossa prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos, pensar numa natureza que nos acalme o coração, que nos coloque em sintonia com o Criador e com o nosso Mestre Jesus. Querido Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de hoje retomar todo o universo que envolve tua passagem entre nós, na vivência da lei divina, na exemplificação do amor, agora à luz do esclarecimento científico, tecnológico e da terceira revelação. Ampara-nos, querido Jesus, para que este momento nos traga reflexões profundas e para que possamos, com um novo olhar, a toda essa estrutura base, a esse pilar do edifício que nos conduz a Deus, possamos então seguir em passos mais firmes e confiantes na jornada de transformação pessoal. Que as luzes deste momento possam chegar a todos os corações que se unam a nós e irradiar para todos aqueles que com eles convivem, alcançando ao máximo a expansão de amor que já somos capazes. E em nome de Deus, é a Ti, meu Pai, que pedimos a permissão para iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Passemos aos nossos estudos, pessoal? No nosso último encontro, nós tratamos da descendência de Adão até Noé, E agora nós vamos hoje, então, tratar de Noé. Nós planejamos tratar de Noé até Abraão, mas essa nossa reflexão de hoje nós vamos dividir em 2 vídeos. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos tratar também da posteridade de Noé até chegarmos em Abraão. Retomando o conceito do porquê estamos fazendo esses estudos, nós trabalhamos a genealogia, iniciamos o trabalho de reflexão sobre a genealogia de Jesus, que está no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mas nós também nos reportamos ao Evangelho de Lucas, gente. Retomando os vídeos dos nossos encontros anteriores, nós vimos que no Evangelho de Lucas, capítulo 3, nós encontramos também a menção do evangelista Lucas a respeito da genealogia de Jesus. A diferença entre Lucas e Mateus, basicamente, que justificou esse nosso momento de encontro, é que Mateus retorna, menciona os antecessores, os antecedentes ali de Jesus, os seus familiares antecedentes, a partir de Abraão. Já Lucas fala dos antecedentes de Jesus a
partir de Adão. Então, como Lucas volta mais no tempo, né, falando sobre os antepassados de Jesus, nós começamos então avaliando, né, refletindo e estudando alguns personagens mencionados no Evangelho de Lucas até Abraão, e depois então vamos dar sequência nos personagens mencionados em ambos os evangelistas, Mateus e Lucas, a partir de Abraão até chegar em Jesus. Antes da gente entrar propriamente no estudo desse personagem bíblico, pessoal, eu tenho feito alguns apontamentos a respeito da nossa linha de reflexão e de raciocínio quanto à leitura do Velho Testamento, né? Porque nós agora estamos voltando no Velho Testamento e estudando o livro de Gênesis, porque esses personagens, né, esses antecessores aí de Jesus, né, os antepassados de Jesus, na genealogia descrita por Lucas e Mateus, eles têm uma história que é contada no Velho Testamento, no livro Gênesis, né? E nós refletimos sobre a importância nos nossos estudos de conhecermos minimamente esses personagens, né? E para isso, evidentemente, eu sempre convido todos a buscarem também essas reflexões, esses estudos, porque é necessário que a gente busque também recursos de informações sociais, políticas, econômicas, geográficas, históricas da época, né? Porque não, o sentido apenas literal do Velho Testamento poderia nos conduzir a erros de interpretação. Então, quando nós vamos fazer essa leitura, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento, é importante a gente conjugar o universo de informações que hoje nós temos, né? Nós vamos ver aqui em Noé que há informações, há menções científicas hoje de um momento de fato de inundação. Não necessariamente reconhecido pela ciência como um dilúvio a nível de inundação mundial, mas existem sim encontrados, achados históricos, geológicos, né, informando uma inundação, né? Mas não apenas atendo a esse aspecto, nós também temos que observar a Bíblia sob um olhar multifacetário, né? Então nós podemos olhar, né, fazer essa leitura do Velho e do Novo Testamento a partir de uma leitura literal, onde nós vamos buscar também a origem das palavras, o significado dessas palavras, né, as traduções, o significado das palavras em cada traduções, no original hebraico, no grego. Então, como essas palavras poderiam ser traduzidas, né, na sua origem, se elas se restringiriam àquele termo que hoje foi traduzido de uma língua a outra até chegar no nosso idioma. Há exemplo disso, por exemplo, quando nós buscamos o significado da palavra arca no Velho Testamento, no original hebraico, a arca poderia ser traduzida como aquela caixa, né? Uma caixa semelhante a que Moisés utilizou. Então, para guardar, né, a revelação divina. Então, essa palavra arca poderia ter outro significado. Nós vamos entrar melhor nisso. Mas essa é uma das formas de estarmos estudando o Velho e o Novo Testamento, observando a origem dessas palavras e as traduções com as suas infinitas possibilidades, não é? Também tem a questão histórica. A gente precisa observar a questão política, geográfica, social daquele povo naquele tempo, as aspirações, né, as condições de relacionamentos e inclusive de religiosidade, para que a gente consiga, através das características da época, extrair de uma forma mais profunda hoje o conteúdo que o Velho e o Novo Testamento nos traz, né? Também o Haroldo, né, Dutra Dias, nosso querido aí companheiro de jornada espírita, sempre nos alerta sobre o ar, né, o hálito poético
do Velho Testamento, escrito por camponeses, dentro de um universo que eles viviam, né? Dentro daquele universo particular, daquele tempo histórico, social, político, né? E que traz ali, através da poesia, reflexões acerca da própria condição humana, né? Exegética também, né? Um olhar exegético, buscando o sentido dessas passagens, né? Desses relatos e desses personagens descritos no Velho e no Novo Testamento. O que aquele sentido poético quer trazer, aquele texto, né? No seu sentido poético, quer trazer para nós, né? Qual o ensinamento, qual o cunho de interpretação nesse sentido de moral, né, que esse texto pode trazer para a gente. E também, evidentemente, dogmático, porque dentro das várias religiosidades, a visão a respeito da leitura do Velho e do Novo Testamento é muito particular às religiões. E não é a nossa pretensão questionar, né, nesses estudos, as visões de alguma forma enfocadas de maneira diferente da nossa, né? Na pesquisa que eu fiz para que a gente pudesse estar tecendo esses estudos, eu encontrei muitos embates de diversas interpretações, atendo-se muitas vezes aos sentidos da palavra, né? Então, assim, o quanto o apego, por exemplo, ao sentido da palavra propriamente dita, como ela está no Velho Testamento, se dissocia do conhecimento científico hoje. E muitas vezes, em grandes discussões, eu encontrei várias discussões no sentido de tentar, de uma certa forma, desmerecer aquela interpretação e aquela leitura do Velho Testamento que era especial para aquele conjunto de pessoas, né, de uma determinada religiosidade. Então, não é o nosso objetivo tentar provar a impossibilidade dos eventos bíblicos terem se dado historicamente à luz do desenvolvimento científico. Esse não é o nosso objetivo. Até porque penso eu que seja importante que cada um de nós respeite a forma de ler, né, esses estudos bíblicos. Os caminhos da religiosidade são muito particulares, né? A relação entre a criatura e o Criador, ela é muito particular. Então, não é possível hoje, dentro dessa concepção de igualdade, de respeito às liberdades, nós admitirmos mais discussões a respeito de qual forma seria a mais correta ou a mais adequada em se tratando de religiosidade, né? No meu ponto de vista, a gente precisa partir da ideia de que o caminho é muito individual e muitas vezes a leitura que justifica esse caminho, que nos conduz a esse caminho, ela é tão particular que qualquer crítica seria um desestímulo ao bem que aquele caminho pode trazer para aquele espírito. Então não é esse o nosso objetivo, tá? Nós vamos tentar ir caminhando e desenvolvendo o nosso estudo, transitando por todas essas formas de interpretação, ok? Então agora, tecidos esses comentários preliminares, nós vamos entrar diretamente na história de Noé, né? Propriamente na história de Noé, melhor dizendo. Então, retomando, pessoal, um pouco ali essa posteridade de Adão, né? Nós encontramos lá no livro de Gênesis, no Velho Testamento, no capítulo 5, a lista dos patriarcas de Adão a Noé. Essa lista, retomando o nosso estudo anterior, para que a gente tenha esse ponto de partida, ele traz assim que Adão, né, Adão gerou Sete, né, filho ali da posteridade de Adão, né, então Adão gerou Sete. Nós já abordamos a questão de Caim e Abel em outro encontro, mas depois retomamos essas questões porque elas se interligam, né.
Mas nesse momento, Adão gerou Sete. Sete gerou Enosh. Enosh gerou Quenã. Quenã, Mahalalel, perdão. Mahalalel gerou Yered, né? Desculpem aí a pronúncia, gente. É que assim, até eu costumo brincar com os meus filhos, né? Minhas filhas falam assim, mãe, é Pinterest, né? E eu falo, não, é Pinterest, né? Porque assim, eu tenho uma dificuldade aí de estar tentando pronunciar um idioma que não é meu, né? E às vezes eu até coloco no Google para tentar ouvir, né? Como fala, mas eu acho que eu não tenho muita habilidade para isso, gente, né? E Ered gerou Enoque, Enoque, Metushalá, Metushalá ou Matusalém, né? Em algumas traduções, gerou Lemeque, Lemeque gerou Noé. Então chegamos em Noé, e Noé então aí vem da descendência de Adão, né? Ali nas gerações futuras de Adão. Então nós estamos falando de muitas gerações, né? E aí, no capítulo 6 do livro Gênesis, nós vamos ter a história de Noé. Eu convido vocês a lerem o capítulo 6 do livro Gênesis no Velho Testamento, até o capítulo 9. Até o final do capítulo 9, gente. Que aí a gente chega, então, de Noé a Abraão, né? Mas até o final do capítulo 9, eu convido vocês a darem uma lidinha, porque ele tem riquezas de detalhes e, inclusive, de informações, né? Que nos ajudam nessa interpretação histórica também, social, poética, né? Do Velho Testamento, tá? Eu tô me valendo de algumas Bíblias comentadas de diversas religiões, né? E para quê? Para que eu possa confrontar as ideias ao olhar de vários pesquisadores e tão dedicados uns quanto os outros no conhecimento da verdade, tá? Então, eu me vali de várias traduções. Aqui, nessa tradução especificamente que eu estou trabalhando agora com vocês, eu fiz pensei em alguns pontos para a gente estudar a história de Noé. Noé, o Novo Testamento, o Velho Testamento, perdão, ele começa falando das descrições da arca. Então Noé é aquele personagem bíblico que enfrentou o dilúvio, mas ele foi considerado por Deus um espírito humano obediente, né? Então ele foi considerado um modelo de homem obediente. E por essa razão, apesar da ira ali, né, da fúria divina, com as incontinências de conduta humana, com a maldade do coração humano, ele foi considerado por Deus o liame entre a criatura e o Criador para se permitir salvar a geração humana, né? Então, estaria ali, né, de acordo com esse estudo de Noé, a pretensão divina de exterminar a raça humana da terra, né, e todos os animais, e começar essa vida novamente. E então, observando a conduta de Noé, de retidão e de obediência à lei, Deus decide por poupar a raça humana e alguns animais, né, casais de todas as espécies, convidando Noé a criar uma arca, né? Essa arca aí, então, a gente entra na questão da tradução, né? Que não necessariamente seria um barco, né? Nessa tradução, inclusive, a gente vê que essa arca, ela pode, na origem, o termo hebraico é de origem egípcia e pode designar caixa, como a caixa de Moisés, né? Que foi utilizada para guardar, né, a lei divina, ali, a revelação divina, né? Então, ele convida Noé, né? Deus convida Noé a fazer essa arca e ali, nela, se abrigar com sua esposa, filhos e abrigar também os animais, um casal de cada espécie,
para que durante o dilúvio, que durou aí pelos cálculos mais de 1 ano, ele pudesse então se preservar deste dilúvio e manter a existência dessas criaturas na terra após o dilúvio, tá? Então, o Velho Testamento, aqui no capítulo 6, ele passa a descrever a conduta de Noé como sendo um homem íntegro no meio das gerações do seu tempo, e também descrever as características dessa arca, inclusive dimensões, tamanhos, né? O tamanho, o material. Ele fala sobre essa arca ter compartimentos, né? E a gente vê, inclusive, que a questão do compartimento pode ser traduzida como vime, que era um material utilizado antigamente para calafetar as embarcações, né? Então, ele descreve ali todo o comportamento que Noé precisa ter para que consiga salvar a posteridade, né? Salvar a sua geração desse dilúvio. Então, na sequência, nós encontramos ali no capítulo 6 e no capítulo 7 a descrição então de toda a conduta e que Noé obedeceu essa orientação divina, né? A descrição da conduta dele, como construir essa arca. Nós vemos também a orientação de Deus de que fosse essa arca abastecida com alimento suficiente para que pudesse suportar todo este tempo de dilúvio, né? Aí não teria terra, não teria como cultivar essa terra, não encontrariam alimentos, então precisava abastecer essa arca com alimentos, né? A gente vê que a cheia durou 180 dias, depois as chuvas se retiraram, né? Tem a menção de que essas chuvas se retiraram, 150 dias depois essas águas diminuíram, e então Noé solta da arca um corvo que viaja, né, ali pelas terras, procurando saber, trazer informações para Noé se havia terminado o dilúvio, se as águas estavam baixando ou não, né? A princípio ele solta um corvo que voou indo e voltando até as águas deixarem a descoberta a terra firme. E depois ele soltou a pomba para ver se as águas haviam baixado na superfície do solo, né? Ele menciona também que a pomba, ela voa, né? Ela espera, ela volta, então assim, ela, né? Ou seja, não teria onde ela pousar e ela volta, o que trazia informação para Noé de que ainda estava lotado de água, né? Aí ele espera mais 7 outros dias e solta de novo a pomba fora da arca. À tarde ela voltou e tinha no bico um ramo de oliveira, sinalizando ali, né, que já existia alguma plantinha. Assim Noé ficou sabendo que as águas haviam baixado na terra, esperou ainda 7 outros dias, soltou a pomba e a pomba não voltou mais, né? Então a gente encontra esse relato, todo esse relato da história, e na sequência a gente tem ali que no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca, e então Deus diz a Noé que ele pode deixar a arca com a mulher e os filhos. Orienta na sequência, no capítulo 9, que Deus sela uma aliança com o homem, através de Noé, né? Ele ordena que Noé vá e seja fecundo, prolífico, que encha a terra, né? Que se relacione, se alimente com tudo que há de ser, né? De criação divina na terra, né? Não condena a morte, né, do outro, né, a ação de homicídio, condena a ação de homicídio de um homem para o outro, né, menciona a questão do sangue dos animais, né, de não se alimentar do sangue vivo ali, né, e fala que ele estabelece uma aliança com o homem, né, Deus ali no caso fala para Noé, que estabelece uma aliança com o homem que tem como símbolo um arco na nuvem para que ele se torne um sinal de aliança entre mim e a terra, né? Fazendo menção ao arco-íris, né? O que muitos estudiosos
refletem no sentido de que esse arco-íris ainda aparecendo no horizonte relembra o homem do cumprimento da palavra divina, de aliança de Deus com o homem e promessa de que não haveriam outros dilúvios que o homem teria que enfrentar enquanto raça humana. Tá? A história de Noé, ela relata um dilúvio, e hoje a gente já tem estudos no sentido de que talvez não tenha havido um dilúvio em toda a Terra, né, nas proporções como relatadas ali, né? O que leva a gente a interpretações do Velho Testamento e dessa história fantástica de Noé, a base do conteúdo moralista, né? Moralizador que ele quer. Moralista não, pessoal, moralizador, né? Que essa história bíblica quer nos trazer, né? O que a ciência tem encontrado registros no sentido de dilúvios regionais, não um dilúvio total. Até porque, em termos científicos, hoje nós não conseguimos imaginar uma posteridade de Adão povoando a Terra como é mencionado ali, né? Por quê? Porque nós não teríamos tempo hábil para isso. Quando nós vamos fazer uma contagem, Noé, segundo o texto literal, né, do Velho Testamento, ele viveu 950 anos. Né? Hoje a gente tem uma ideia de limitação do organismo humano de sobrevivência por tanto tempo, né? Mas no relato bíblico ele teria vivido 950 anos e na contagem ele teria nascido em 2948 a.C. e desencarnado em 1998 depois de Cristo, né? Então, nós estaríamos, perdão, gente, antes de Cristo, 1998 antes de Cristo. Então nós estaríamos ali falando de toda uma geração de 900 anos, quase 1000 anos, né? De Noé. E mesmo a gente falando disso, não seríamos capazes de, até a vinda do Cristo, alcançarmos um número populacional, nem seria possível, né? Através apenas daqueles elementos humanos, ter tanta posteridade, né, ter filhos sem complicações genéticas, né, dada a familiaridade biológica dos integrantes dessa arca, né, a família de Noé no caso, e alguns outros poucos, né, também não seria possível, né, pelo menos até hoje, até o conhecimento científico de hoje, que muitos fatos relatados literalmente, admitidos literalmente pelo Velho Testamento, acontecessem, né? Mas não é, como eu falei no começo, o nosso objetivo esses questionamentos científicos. Só nos importa tecer essa consideração do tempo em que Noé esteve relatado ali, né? Como sendo um personagem do Velho Testamento. Isso importa para trazermos que a ciência hoje já reconhece dilúvios regionais, né? Então nós encontramos várias histórias, né? Vários dilúvios regionais localizados nas pesquisas científicas e também encontramos outras histórias similares a de Noé em outras culturas, em outros personagens, a exemplo da Babilônia, a exemplo dos Sumérios, né? Então, nós encontramos uma história semelhante à de Noé, talvez trazendo a ideia realmente dos dilúvios regionais, que levaram, né, ao conteúdo histórico, né, de memórias de diversas sociedades, a ideia do dilúvio, a ideia da relação do homem com Deus, que talvez aquele dilúvio pudesse ter sido de fato uma demonstração de descontentamento do Criador para com a conduta da criatura. Trazendo as nossas reflexões, né?
dentro da doutrina espírita, me chama muito a atenção a questão do dilúvio, das águas, né? Nós já mencionamos em outras reflexões o quanto a água era um elemento de sumária importância para os povos na antiguidade, né? Nós não tínhamos acesso à água encanada como a gente tem hoje, gente. Nós precisávamos, como comunidades, como agrupamentos humanos, se valer de poços cavados, né, em profundidade para trazer água, vários poços, às vezes, dependendo do tamanho da comunidade. E esses poços, inclusive, tinham guardiães para que fosse ordenada a retirada da água, né, fosse organizada essa retirada da água para abastecimento minimamente em igualdade a toda a população, né? Então a água era um elemento que foi muito utilizado, inclusive nas menções de Jesus. E aqui na experiência de Noé, ela nos chama a atenção por ser ela o elemento que busca retornar a criatura ao Criador, né? É aquele elemento de transformação, não de destruição propriamente dito, né? É um elemento que busca firmar a aliança entre o homem e Deus, e que o mal se estabeleceu exatamente pelo rompimento dessa aliança, pelo rompimento da relação entre o homem e Deus. E então a água vem ali como um elemento transformador, aquele elemento divino que desperta o homem para que ele busque a Deus, no sentido de buscar, né, buscando a sua própria felicidade, né, que ele a busque através da relação com Deus. E também chama atenção a questão do tempo, né, porque quando nós falamos de dilúvio, nós estamos falando também da importância desse evento dilúvio para marcar duas formas diferentes de medir o tempo, que seria o ano solar e o ano lunar, o que talvez justifique aí a longevidade dos personagens descritos, né, no Velho Testamento, no caso do Noé mesmo, 950 anos, né? Então essa questão do tempo, e a questão do tempo também nos chamando a reflexão, a postura de Noé, porque Noé não só era um homem obediente, íntegro no meio das gerações do seu tempo, como fala lá no capítulo 6 do Gênesis, né? Enquanto a maldade do homem se multiplicava na terra, mas também era um homem que persistiu na obediência. É a questão da persistência da obediência. Então, quando nós falamos, por exemplo, à luz da doutrina espírita, desses relatos bíblicos, né, dessas histórias bíblicas, nós podemos imaginar as gerações de espíritos, inclusive exilados, né, como nós falamos, né, hoje no conhecimento espírita dos exilados de Capela, espíritos exilados de outros planetas em avanço, né, em progresso, como o nosso hoje está em tradição, em momento, né, perdão pessoal, não é em tradição, como o nosso hoje está em transição, né, na evolução espiritual, temos outros planetas e que também outros espíritos vieram para cá, né, aproveitando dessa terra para o seu progresso, e sucessivamente nós também vivemos outras oportunidades, né, em outros locais. Então nós estamos falando de gerações, de agrupamentos de espíritos iniciando e encerrando ciclos evolucionais, né? E quando nós falamos desse personagem especificamente Noé, nós estamos falando de uma persistência na obediência, porque muitas vezes nós nos empolgamos, né? No início, quando nós falamos assim, eu quero fazer uma determinada mudança de rotina na minha vida, adquirir um novo hábito, no início é muito empolgante, nós nos dedicamos quase que 100%, atingimos as nossas metas, mas depois manter a postura nova
implica num exercício real de obediência, né? De vivência desse atributo, dessa virtude da obediência. E é muitas vezes onde nós não resistimos e retomamos os nossos vícios de conduta que ainda marcam a nossa personalidade como espíritos, né? Então Noé, ele insiste na obediência, né? Ele é convidado a construir a arca, ele constrói a arca, ele segue todas as orientações de Deus, depois ele se mantém dentro da arca durante todo aquele tempo, ele distribui os alimentos, ele confia na palavra divina, né? Então me chama muita atenção e acho que nos ajuda a refletir esse ponto, né, de quanto essa geração de Noé foi convidada a persistir na obediência e o quanto nós hoje estamos novamente sendo convidados a persistir na obediência a cada dia, enquanto nova geração, né? Enquanto uma geração posterior, mas que também enfrenta as dificuldades da maldade do homem se multiplicando na terra, né? Então Noé, ele é esse personagem símbolo da aliança do homem com Deus, e não só símbolo da aliança com Deus, como também um personagem que nos ensina que a obediência é um compromisso a longo prazo, né? É um compromisso que exige de nós essa perseverança, uma obediência de curto prazo, sazonal ou eventual, não revela a construção de obediência do espírito. Outro ponto que eu queria abordar para vocês, já caminhando aí para o final, né, para a gente refletir ao longo das semanas agora, é no sentido de que muitas vezes a gente tem uma interpretação equivocada, como se a gente repetisse ciclos de maldade, como se não houvesse evolução destas gerações anteriores para cá, como se a gente não pudesse notar essas evoluções, né? Mas basta um simples olhar, né, gente, para a gente perceber o quanto, como humanidade, nós fomos avançando, nós fomos nos transformando, inclusive moralmente, né? Hoje nós estamos naquele tempo de maturidade espiritual. Já chegamos à terceira revelação, ao conhecimento da reencarnação como sendo uma experiência natural do espírito que ao longo de diversas reencarnações vai desenvolvendo seus atributos, né? E se aproximando cada vez mais da sua real destinação, que é retratar, é espelhar Deus na Terra, né? Então, vivenciar uma experiência terrena, vencendo o mundo como venceu Jesus. Viver as diversas dificuldades que o mundo propõe, mas com retidão e com essa obediência que nos ensina Noé às leis divinas, né? Quantas vezes nós justificamos que nós só agimos de uma determinada maneira que não é, né, aprovada pela nossa própria consciência, porque a pessoa nos provocou de alguma maneira, porque a pessoa foi inicialmente injusta no relacionamento conosco. Não fosse a conduta do outro, nós não teríamos deixado de obedecer à lei divina, que nos dá um comando de amor, né? Agora já conhecendo a lei de amor através de Jesus, um comando de perdão, um comando de compreensão do comportamento do outro, um comando de compreensão do tempo do espírito, já conhecendo a reencarnação através da doutrina espírita, né? Então, quando nós olhamos para trás, nós percebemos a evolução, né? Mas o quanto esse personagem Noé nos convida a refletir sobre aquilo que ainda nos resta ser feito e o quanto nós precisamos nos dedicar a uma obediência real, que é aquela que se alonga no tempo, né? É aquela obediência a longo prazo. Né? Nós observamos, né, na história humana que as crueldades, elas eram antigamente, né, validadas inclusive juridicamente, né, pessoal? Ela era comum se dispor da vida do outro legalmente autorizado. Existiam inclusive
cargos públicos destinados a encontrar, a imaginar penas de morte com requintes de crueldade, porque a ideia não era apenas tirar a vida daquele que era um infrator, um criminoso aos olhos daquela legislação, mas também causar o máximo de sofrimento para que aquele personagem pagasse pelos seus erros e também significasse um desestímulo ao cometimento dos mesmos erros por outros cidadãos, né? Então nós temos dentro da história da humanidade a validação da maldade, a validação da crueldade, a validação da disposição da vida do outro legalmente, né? Dentro do conteúdo jurídico, do conteúdo de normas que regiam a sociedade. Hoje nós, em grande maioria na humanidade, já não buscamos mais dispor da vida do outro nem a nível legal. Alguns países ainda têm a pena de morte, mas mesmo a pena de morte hoje ela é aceita em determinados países, em alguns países, contanto que não inflinja sofrimento e dor, né, ao condenado. Porque nós já entendemos, né, e criamos pactos internacionais de proteção da dignidade do homem, ainda que ele seja considerado um criminoso perante aquela sociedade, né? Então, quanto nós já avançamos nesse sentido? Hoje nós já não temos mais cargos públicos objetivando imaginar penas dolorosas para impor a morte ao criminoso. Nós vamos encerrando por aqui, então, para a gente não se alongar mais. Peço que os comentários, né, que o pessoal tem algum comentário, alguma dúvida, que a gente possa construir reflexões juntos, que coloquem, que postem aí na nossa página, né, as perguntas logo abaixo. E, pessoal, para o nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar, então, de Noé a Abraão, que vai ser um pedacinho ali final do capítulo 9 do livro Gênesis, e o capítulo 10 e 11, né? Para tratarmos ali dessa posteridade de Noé. E para deixar aí um saborzinho de reflexão, nós vamos trabalhar inclusive uma situação posterior a todo esse evento de dilúvio, em que Noé se embriaga. E ali constitui um exemplo aos filhos, né, que o veem embriagado. Mas nós vamos tratar disso no nosso próximo encontro. E para encerrar o nosso encontro de hoje, eu convido a todos à nossa prece final. Fechando os nossos olhos com a gratidão a Deus e a Jesus pela oportunidade do aprendizado e das reflexões. Vamos falar com o Pai. Pai querido, é com imensa alegria que hoje podemos tratar da Tua infinita misericórdia e bondade, que podemos ir desenvolvendo esta aliança contigo, não num personagem, mas numa geração de espíritos que retomam o desejo da vida em paz, da vida em harmonia. É com alegria que hoje podemos imaginar esta relação a partir dos teus atributos de bondade, dos teus atributos de perfeição, de Criador de todas as coisas que existem no universo. Obrigada, meu Deus, porque hoje já podemos perceber o resultado das nossas condutas e das nossas escolhas. Os convites para aprender uma conduta nova. E a nossa destinação como teus filhos, a felicidade verdadeira e a sermos luzes na terra. Nós te louvamos, meu Pai,
por todo o belo, por todas as alegrias, por tudo que existe de bom no mundo. Nós te louvamos pelas dores e pelas dificuldades, Senhor, porque através delas nos construímos e nos elaboramos. Te louvamos pelos dilúvios das nossas existências. E pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que hoje enfrentam o dilúvio na existência própria, que possam encontrar e construir a arca do bem, onde abrigar a si e aos seus entes queridos, onde abrigar tudo quanto agradecemos a Ti como criaturas, para que possamos vencer este dilúvio. Que os irmãos em sofrimento, Senhor, de qualquer ordem, possam ser acolhidos e amparados por Ti. Que possam experimentar breve alívio, breve conforto e uma luz interna que os mostra que todo sofrimento é sempre um indício do encerramento de um ciclo e o início de outro, cheio de oportunidades, cheio de esperança e de luzes. Obrigada, Deus meu. Obrigada, amigos espirituais, pelas intuições, pelo amparo, pelas orientações, pelas interpretações dadas a estes textos maravilhosos, que são alicerces do edifício que conduz ao nosso Pai em todas as gerações humanas. E obrigada, Jesus, por ser este farol, a luz do mundo, para que todos nós possamos navegar em águas calmas, confiantes, no futuro de bem e de paz. Obrigada, querido irmão. Pedimos a Deus a bênção para encerrar o trabalho de hoje e que nos sejam oportunizados outros tantos por nós mesmos e por todos nós. Que assim seja. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Mais uma vez, um grande beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz de Jesus. Até logo.